Salmo de Davi. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como a terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos ao último salmo dessa série de sermões dos Salmos de Lamento, Salmo 143. Nesse salmo, Davi, nós vimos vários salmos de lamento de autoria de Davi. Nesse salmo, ele implora que Deus dê atenção à sua oração e que responda à sua oração com pressa. Davi sabia muito bem que ele era um pecador que merecia ser castigado por Deus por causa dos seus pecados, mas nesse salmo, e isso é o aspecto importante nesse salmo, ele ora para que Deus não o trate conforme ele merece, não lhe dê o castigo que os seus pecados merecem, mas que ele conceda graciosamente o que ele não merece: o perdão dos pecados e a salvação. Então, é nessa confiança pactual que permeia esse Salmo 143, que nós também, como parte do povo da aliança espalhado por todo o mundo, devemos moldar a nossa confiança em Deus, como filhos e filhas de Deus na aliança. Então, com base no Salmo 143, nós ouviremos uma pregação debaixo do seguinte tema: Deus responde à oração dos seus filhos, concedendo-lhes salvação e nova vida. E ao longo desse sermão, nós ouviremos sobre 3 aspectos dessa oração pactual. Ouviremos a base em que essa oração é feita, os versículos 1 e 2. Veremos sobre o estado da alma de Davi quando fez essa oração, os versículos 3 a 6. E veremos sobre o anseio de Davi pela resposta de salvação, os versículos finais, versículos 7 a 12. Eu dividi em 3 partes, mas estruturalmente esse salmo está dividido em basicamente 2 partes. A primeira parte até o versículo 6 e a segunda parte do versículo 6 até o final. No final do versículo 6 tem aquela palavrinha que nós já mencionamos outras vezes e que infelizmente nas Bíblias mais recentes não aparece mais, aquela palavra selar. E provavelmente é uma palavra
que tem um cunho musicista, onde havia uma pausa musical entre uma estrofe e outra. Então ele divide, essa palavra divide realmente o salmo em duas partes, basicamente. Mas eu dividi em três para poder explicar separadamente os primeiros versículos, que também funcionam como uma introdução geral ao salmo, e então explicá-lo com uma base pactual dessa oração. E então prosseguir depois para o restante dessa primeira parte, falando sobre a realidade do pecado que marcava a vida do salmista Davi no momento em que ele fez essa oração. Então, vamos ler os versículos 1 e 2 mais uma vez, que fala sobre essa base pactual da oração. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Nesses dois primeiros versículos, nós de fato podemos perceber várias ênfases pactuais, a começar pelo nome de Deus, que aparece já no início desse salmo. Nós já temos mencionado aqui, nas nossas traduções em português, nós vemos a palavra Senhor, às vezes com letra completamente maiúsculas, e de vez em quando somente a primeira letra maiúscula. Isso faz uma diferença, porque nesse caso aqui, Davi está recorrendo a um nome particular de Deus, o nome com o qual Deus se revelou pactualmente a Israel, a partir do Sinai. Então não é que Deus não tinha um pacto com o seu povo antes disso, já desde Adão e Eva, com certeza, mas embora os pais anteriores a Moisés já estivessem em aliança com Deus, eles não conheceram Deus por esse nome particular. Esse nome particular foi revelado ao povo de Deus no Sinai, naquele momento ali em diante. Então, o fato que Davi coloca já no começo da sua oração uma invocação a esse nome pactual de Deus, nos lembra da oração que mais tarde Jesus vai nos ensinar. O Senhor nos ensinou que devemos começar a nossa oração invocando a Deus justamente como um Deus pactual, um Deus que é o nosso Pai, não apenas o nosso Criador, e não apenas Deus, mas o nosso Pai na aliança. Há também uma ênfase em algumas palavras que nós encontramos, particularmente nessa primeira parte do Salmo. Você pode olhar para a palavra verdade, a palavra fidelidade, em algumas traduções está verdade e fidelidade. A palavra realmente por trás, a palavra literalmente é verdade, mas o sentido aqui é aquilo que não mente, é aquilo que não falha, aquilo que permanece. Então realmente fala sobre essa fidelidade de Deus. Por isso algumas traduções já colocam fidelidade. Também na palavra justiça, porque fala sobre a exigência que Deus nos faz em sua lei para que nós possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a lei que o Senhor nos revelou. E ainda no versículo 2, não entres em juízo ou em julgamento. Isso fala sobre o castigo que é devido pela quebra do mandamento, pela desobediência à lei de Deus. Mas se você for lá para o versículo 8, tem mais uma palavrinha especial. O salmista diz aqui: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, ou da tua misericórdia, dependendo da tradução que você tem aqui. Então, de fato, essas palavras são as palavras que em todo o Antigo Testamento são usados dentro desse relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. De manhã nós tivemos o privilégio de testemunharmos o batismo da nossa pequena irmãzinha Lavínia, filha do irmão Eli e Simone, e ali nós ouvimos que toda aliança, todo pacto tem duas partes: os deveres e as promessas. Deus tem dever para conosco, porque quando Ele empenha a sua palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Ele também faz promessas para aqueles que dentro da aliança estão vivendo em obediência aos mandamentos. E de nossa parte, nós também temos deveres de obedecer aos mandamentos de Deus, e nós participamos da promessa que Deus nos faz quando nós
provamos da obediência aos mandamentos, não meramente quando nós estamos fazendo alguma coisa certa, mas sobretudo com base na obediência que Cristo realizou em nosso favor. Porque o maior de todos os benefícios da aliança, o perdão dos pecados e a salvação, nós não ganhamos com base na nossa obediência, mas com base na obediência de Cristo. Mas nós aprendemos nesse salmo sobre esses fundamentos da oração que Davi está fazendo, uma oração profundamente baseada nesse relacionamento pactual entre Deus e o seu povo, onde de um lado ele sabe que Deus ordena a obediência e pune pecadores, mas ao mesmo tempo Deus promete salvação pela obediência, que nesse caso a gente vai ver na apelação do salmista aqui, que realmente ele está olhando para a salvação que vem de Deus e não dele mesmo, né? Nós ainda percebemos uma ênfase no apelo que o salmista está fazendo. Essa ênfase aparece ainda no versículo 1, quando nós lemos aqui: dá ouvidos às minhas súplicas. Infelizmente não aparece na nossa tradução, e a gente está notando de vez em quando que a tradução não consegue captar todas as nuances das palavras hebraicas, mas o verbo por trás dessa cláusula aqui, dá ouvido às minhas súplicas, esse verbo tem dentro dele já um apelo muito forte, como se a melhor tradução fosse: por favor, dá ouvidos às minhas súplicas. E não apareceu, infelizmente, aqui na tradução, mas o seminarista já está olhando ali, depois ele vai verificar no texto hebraico lá. Então Davi sabia muito bem que o único que podia realmente mudar o seu destino era Deus. Por isso ele realmente apela a Deus, ele apela a Deus profundamente do fundo do coração, e apela com base nos termos da aliança, apela com base no próprio nome de Deus, que nesse relacionamento pactual mostra a misericórdia de Deus para com o seu povo. E ainda Davi fundamenta esse apelo no fato de que ele está ali na condição de um servo de Deus. Se você olhar, a última palavra do salmo é a palavra servo. Mas aqui também tem outra coisa que, não sei se você está com a mesma tradução que eu. O salmo começou: atende, Senhor, não é? Mas a palavra Senhor é a primeira palavra nesse salmo. Até isso é especial aqui, porque a estrutura do salmo é uma estrutura que está ensinando sobre o relacionamento pactual entre aquele que é Senhor e o servo. Por isso o salmo começa com a palavra Senhor e termina com a palavra servo. Mas a tradução, ao colocar o verbo na frente, então perdeu esse aspecto, esse detalhe importante aqui. Então essas duas palavras, Senhor e servo, mostram com que base realmente Davi está se aproximando a Deus como o Senhor da aliança, e ele não se aproxima de Deus como um descrente qualquer, nem se aproxima de Deus como um membro da aliança, que não obstante estar dentro da aliança, não vive na aliança como servo de Deus, mas ele realmente se aproxima a Deus com confiança, apelando, recorrendo à aliança e recorrendo à sua posição como servo dentro da aliança. Isso é muito importante. Voltando ao ponto do batismo de hoje de manhã, pais, quando batizam os seus filhos, eles quando vivem uma vida fiel, ensinando, como nós vimos na forma do batismo, ensinando os seus filhos sobre o significado do seu batismo, de modo que a criança, ela cresce conhecendo a Deus, conhecendo o seu chamado para viver piedosamente dentro da aliança, mesmo quando esses filhos na fase adulta abandonam a igreja. Pais crentes, como Davi aqui, que se apresenta diante de Deus como servo,
esses pais ainda podem recorrer aos termos da aliança para dizer: Senhor, não foi eu quem marquei essa criança, foi tu mesmo quem a marcou, ela te pertence. Então, dentro da aliança, de fato, os pais, eles têm uma liberdade, uma intimidade de se aproximar a Deus, não como um rei suzerano que impõe os termos sobre os seus vassalos, mas como um pai, como um Senhor amoroso, como um Senhor fiel. Volte um pouquinho para o Salmo 25 e veja como Deus promete que vai se revelar de modo muito especial a esses que realmente temem a Deus. O versículo 14 do Salmo 25 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nos termos externos, todos os membros da aliança participam, mas no coração da aliança, o coração da aliança, Deus revela aqueles que realmente o temem, que vivem dentro da aliança como servos tementes a Deus. E por fim, nós percebemos uma ênfase na própria oração, no conteúdo da oração. No versículo 2, o salmista, ele diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, o clamor é um clamor desesperado por salvação, porque ele sabe o que ele merece. Davi sabe. Ele sabe que os seus pecados merecem castigo e condenação, e ele sabe que esse castigo é merecido não por causa de qualquer pecado que ele tenha cometido, mas desde a sua infância. Aqui ele diz: não entre em juízo contra o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. E lembre-se que lá no Salmo 51 ele já disse que em iniquidade ele foi formado, e em pecado ele foi concebido. Então essa condenação já pairava sobre ele e sobre toda a raça humana desde o começo da sua existência. Então ele estava consciente dos seus pecados, estava consciente do castigo que os seus pecados mereciam. Por causa disso, ele está levantando essa oração, pedindo para que Deus não lhe desse o que ele merecia, mas para que ele lhe desse o que ele não merecia. Porque, veja, no versículo 2: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Se Deus for cobrar o que todo pecador merece, ninguém fica em pé diante de Deus, não sobra um. Mas o que ele faz aqui é apelar para os termos da aliança, para a misericórdia que Deus prometeu agir sobre o seu povo dentro da aliança. Por isso, lá no versículo 8, então, ele vai usar a palavra misericórdia, graça. Davi sabe, e no versículo 12 ele menciona a destruição dos ímpios. Ele sabe que ele e todos os ímpios, tudo que merece é destruição. Mas ele apela para que Deus não lhe castigue como ele merece, mas que mesmo sem merecer, que Deus perdoe os seus pecados. Agora tenham em mente uma coisa que eu já mencionei em outro salmo de lamento, que é o fato de que Davi não está pedindo perdão pelos pecados como se fosse um ímpio qualquer condenado ao inferno. Ele está clamando como um membro da aliança, portanto, como alguém que já provava dentro da aliança dessa promessa de perdão. Então, não é que ele não tivesse já esse perdão sobre si, mas faltava a Davi o consolo, que a certeza, a apropriação, a segurança desse perdão traz. Já desde o Salmo 51 nós temos visto que ele está demonstrando essa busca por uma convicção e por uma alegria de salvação que só virá quando o crente alcança essa certeza do perdão.
Sem essa convicção de perdão, não há alegria de salvação. Então, nós também, assim como Davi e os demais irmãos do passado, devemos estar conscientes de que os nossos pecados merecem a condenação eterna. É tudo que os nossos pecados merecem. O melhor da nossa justiça, a melhor coisa que a gente possa talvez apresentar como nossas virtudes, estão todas elas manchadas pelo pecado. Servem para nada. A única coisa que as nossas melhores obras merecem é a condenação do inferno. Tudo que elas merecem. Porém, assim como Davi, nós podemos confiar que, segundo a promessa de Deus, não segundo a sua justiça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Porque segundo a sua justiça, Ele nos daria o que a gente merece, a condenação. Mas podemos confiar, pelas promessas da aliança, que Ele não vai nos dar o que nós merecemos, mas Ele nos garante aquilo que nós não merecemos. Essa é talvez a melhor definição de graça. Por isso também não podemos usar, e não devemos usar a palavra graça de forma tão barata para se referir a qualquer coisa. Porque graça é um termo muito especial na Bíblia, e muito particular também. É um termo que realmente ensina que Deus deixa de dar o que a gente merece, a condenação no inferno, e dá o que a gente não merece, o céu. Que já seria muito se Ele não nos condenasse, mas Ele faz mais. Ele nos dá o que a gente não merece. Isso é graça. E essa confiança na graça que Deus revela em sua aliança aponta para o Salvador Jesus Cristo. Porque Deus não nos cobra os pecados no qual nós nascemos e nos quais nós continuamos vivendo com base na justiça de Jesus Cristo. É somente por causa de Jesus Cristo, da sua obediência à vontade de Deus, a plena obediência à sua vontade, e também no fato de que Jesus Cristo, Ele foi à cruz para sofrer no corpo e na alma a ira de Deus contra os nossos pecados. É somente com base na justiça de Cristo que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Por isso essa misericórdia não é para todos, não está ao alcance de todos, mas está com certeza ao alcance daqueles que confiam verdadeiramente no Salvador Jesus Cristo. Por isso, ainda que a gente, durante a nossa vida de peregrino nesse mundo, até o dia final, a gente sofra todo tipo de dano causado pelo pecado, tanto os pecados que desgraçam o nosso mundo, como os pecados que estão em nós mesmos, nosso coração, em nossa natureza, pecados que nós experimentamos às vezes como parte da disciplina de Deus, porque se de um lado nós não precisamos temer o castigo eterno, porque Deus já derramou sobre Jesus Cristo, isso não significa que Deus não nos castigue, não nos corrija, como parte da sua disciplina paternal. E também devemos reconhecer que ainda sofremos nesse mundo por causa dos pecados, quando nós lutamos para fazer a vontade de Deus, para ser fiel a Deus. Quanto mais você propor no seu coração ser fiel a Deus, saia daqui com isso hoje, e você vai provar muito mais sofrimento na sua alma. Porque é na ânsia de querer servir a Deus, de ser fiel a Deus, que os sofrimentos do pecado se tornam ainda mais intensos. Porque querendo alcançar os benefícios dessa graça, o pecado nos priva, nos tira essa capacidade de provarmos plenamente de todos esses benefícios. Por isso o sofrimento na vida do piedoso é muito mais intenso. Enquanto aqueles que mesmo dentro da aliança continuam vivendo sua vida descuidada, relapsa, às vezes na prática de muitos pecados, eles não sofrem. Mas quanto mais nós queremos viver uma vida fiel,
obediente, de serviço a Deus, mais aflição nós provaremos. Porque teremos que romper com as limitações que o pecado impõe sobre nós durante todo o tempo da nossa peregrinação. Mas no final dessa jornada tem recompensa para os vencedores. Isso nos estimula a, mesmo ao custo de muito sofrimento, vivermos como servos fiéis dentro da aliança. Agora vamos ler os versículos 3 a 6. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê perturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Se você olhar o Salmo 42 que nós cantamos, falando sobre a corça suspirando pelas correntes das águas, nessa ansiedade da alma do salmista. Esses versículos, eles descrevem basicamente alguém que está sendo atacado pelo inimigo, cuja alma, por causa desse ataque, se vê abatida, mas que, apesar disso, a alma não está morta. Ela está dando sinais de vida. Embora ele se expressa dizendo que ele está como os que morreram há muito tempo, mas a alma ainda dá sinais de vida. Isso é muito interessante. Porque na vida dos fiéis, dos piedosos, os ataques do pecado não são suficientes para destruir a sua fé. Esse ataque do inimigo é descrito como se fosse uma agressão violenta. Observe o versículo 3. O inimigo me tem perseguido a alma e tem arrojado por terra a minha vida. É como pegar alguém que pega alguém com violência, joga no chão e talvez até está pisando em cima, está chutando, maltratando. E depois então esse indivíduo é jogado no fundo de uma cela escura e abandonado à sua própria sorte, quiçá até para morrer mesmo. Isso descreve, em parte, algumas torturas que eram praticadas desde o mundo antigo e que tem relatos que na Idade Média, no período da Inquisição, isso também foi usado. Então, depois de um espancamento violento, você é trancafiado numa cela escura sem nenhuma entrada de luz, e a sensação que você tem ali de morte, você morre sem perceber a diferença do que está acontecendo lá fora. Não sei se vocês se lembram que a gente tem algo muito parecido com isso, que passou os irmãos Paulo e Silas. Quando eles pregaram em Filipos, eles foram presos, espancados, jogados no fundo de uma cela escura. Se lembre que quando tem aquele terremoto, a primeira coisa que o carcereiro faz é pedir luz para ver o que estava acontecendo. A sensação de Paulo e Silas era semelhante a essa. Foram espancados, jogados no chão, presos em um tronco e colocados no fundo de uma cela escura onde eles não podiam ver nada. Isso realmente é uma descrição terrível de uma alma que sofre os horrores por causa do pecado e geme e se angustia. Alguns comentaristas sugerem que o inimigo aqui é Absalão. Então, embora seja possível isso, mas note que o título do salmo não nos dá nenhuma indicação sobre o contexto do salmo, como acontece em outros casos. E para mim isso é sugestivo, porque muitos salmos realmente não querem apresentar um contexto, porque o salmo não é para ser aplicado em uma situação específica. Então, penso que o propósito do salmo é mostrar que o inimigo aqui não é uma pessoa, particularmente falando, mas
é a própria personificação do mal que está no coração das pessoas. Lembre-se que às vezes eu relembro vocês das pregações de Josué, onde nós explicamos isso, que no Antigo Testamento, o modo como Deus estava lidando com o pecado de muitas pessoas era por meio de eliminar o pecado, eliminando as próprias pessoas. Então, quando Israel entrou em Canaã, Israel foi ordenado como espada de Deus eliminar o mal por meio de eliminar as nações cananeias. E mais no Novo Testamento, nós aprendemos a usar outra espada, não a espada de aço, mas a espada da palavra, do Espírito, e para não destruir o mal por meio de matar pessoas, mas por meio de salvar pecadores. Isso é a diferença, como o tratamento do mal estava sendo feito, em alguns casos, não sempre, porque Israel mesmo não recebeu autorização de Deus para destruir nenhuma outra nação, senão aquelas que estavam dentro de Canaã. Então era muito particular por causa da promessa que estava funcionando dentro de Canaã. Então, Davi, abandonado a sua própria sorte, como um condenado, ele demonstra que ele sofre mais com a angústia da alma, no estado em que ele se encontra, privado das bênçãos da aliança, do que propriamente dos efeitos que o pecado está causando sobre sua própria vida. Veja o versículo 4, pois o inimigo me tem perseguido a alma, me arrojado por terra, 4, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê perturbado, a alma aflita. Essa angústia da alma, nós vimos também no Salmo 42, e lembre-se que Jesus provou de uma maneira tão intensa essa angústia mortal, que chegou ao ponto de suar como se fosse sangue. Mateus 26, 38 fala sobre isso. Mas os versículos 5 e 6 mostram justamente que, apesar do seu estado de morto, a alma não estava morta. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras de tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Então veja que mesmo o pecado atingindo tudo que era humano, porque o pecado atinge o nosso corpo, atinge nossa vontade, atinge o nosso desejo, atinge nosso prazer, nossa esperança, tudo que nós expressamos humanamente, o pecado afeta. Mas o pecado não pode destruir a fé do crente, de jeito nenhum. Isso não acontece. Porque o pecado atinge tudo que é humano, mas a fé é um dom de Deus. A fé não é a nossa expressão de confiança. A fé é obra de Deus. A fé foi operada em nosso coração pelo Espírito Santo por meio da sua palavra. A fé nunca é destruída na vida dos eleitos de Deus. Nunca. Impossível. Quando nós lemos em certas passagens, como por exemplo, quando em Lucas 17, os discípulos dizem para o Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Pode dar a impressão que Jesus só deu um pouquinho de fé para eles, e eles estavam querendo mais fé. Na verdade, todos os dons de Deus, todas as bênçãos de Deus nos são dados em plenitude, em abundância. Deus não dá a contra-gotas. Ele não faz isso não. Esse pedido dos discípulos simplesmente significa que eles não conseguiam provar do poder, da força da fé, por causa dos pecados deles. Por isso Jesus diz, olha, não precisa de muito. A fé, tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para fazer maravilhas. E você pode aplicar esse mesmo princípio a vários outros dons e bênçãos que Deus tem concedido à igreja. Por exemplo, Jesus nos prometeu a plenitude da vida. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Mas nós provamos essa vida em abundância aqui? Não.
Por quê? Porque Deus nos deu só um pouquinho? Não. Ele nos deu a vida plena. Nós temos Cristo por completo. Nós não temos só um pedacinho de Cristo. Mas nós não conseguimos provar da plenitude da vida enquanto nós estamos em nosso corpo pecaminoso, em nossa natureza corrupta e fraca. Nós temos a promessa do perdão dos pecados, mas nós conseguimos provar disso completamente? Não. Muitas vezes nós chegamos a ter dúvida da nossa salvação, dúvida de que Deus tenha perdoado os nossos pecados. E é por quê? Porque Deus nos deu só um pouquinho de perdão de pecados? Não, Ele pagou completamente todos os nossos pecados. Mas por causa dos pecados persistentes em nós, nós não conseguimos provar dessa confiança, dessa certeza, desse consolo de forma plena. Nós precisamos da obra do Espírito Santo em nós, para que nós possamos provar mais e mais desse consolo, segurança e confiança até o dia final. É somente quando Cristo vier e operar a obra de redenção na nossa natureza humana, porque Ele ainda não fez isso. O que Cristo fez foi anular a condenação dos nossos pecados e nos conceder como penhor de que essa promessa será completada, o Espírito Santo que veio habitar em nosso coração. E agora, pela santificação do Espírito Santo, nós aguardamos com a mesma expectativa que o salmista esperava pelo dia da redenção final, quando o pecado será removido de nós, e então nós poderemos desfrutar da plenitude de Cristo e de todos os seus bens, de todos os seus tesouros. Davi, ele sofria, porque ele ainda não conseguia provar de uma forma profunda essa convicção, essa certeza, esse consolo, essa esperança. Mas a fé estava lá, ela não estava morta, ela dava sinais de vida. E é justamente nessas horas mais difíceis que a fé dá sinal de vida. Davi sofria no corpo e na alma, mas ainda encontrava um pouco de consolo em se lembrar das grandes coisas que Deus já havia feito no passado. E ele podia esperar e confiar que Deus, quanto ao futuro, haveria de garantir uma vida melhor para ele. Então, essa figura da terra seca, que espera no final do versículo 6, né, como a minha alma anseia por ti como a terra sedenta, o deserto seco, que espera o tempo da chuva, que inunda e rapidamente brota todo tipo de vida. A gente vê isso naqueles canais que mostram isso acontecendo, esses fenômenos na África, mas em Israel isso também acontecia, especialmente no Negueb, a região sul de Israel, uma região muito seca, mas que tinha aquelas chuvas sazonais. Em determinados momentos do ano caía aquela chuvinha e bastava a chuva correr e a vida tomava conta de tudo. Então ele sabe que no momento que Deus vier com essa obra completa, então essa alma sedenta será completamente saciada. Esse é o anseio do salmista. Não é diferente conosco. Enfrentamos nossas lutas diárias por causa de todos os pecados que vêm de fora e que afetam dentro do nosso próprio coração, os pecados que perturbam a nossa alma, especialmente quando nós estamos tentando ser fiéis ao Senhor. Mas apesar das nossas fraquezas da alma, nós podemos confiar na promessa que Deus nos fez, de que o perdão dos nossos pecados será plenamente sentido e desfrutado no dia de Cristo. Podemos esperar com a mesma ansiedade, com a mesma expectativa, talvez até muito mais do que aquela que Davi esperava. Então os versículos 7 a 12
falam sobre o anseio de Davi pela resposta de salvação. Então vamos ler esses versículos finais. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. E essa segunda parte, a gente vai perceber que também tem uma subdivisão aqui, porque os versículos finais funcionam como a base também dessa oração. Então, usando as mesmas palavras que Davi está usando nessa parte final do Salmo, nós podemos também dizer com ele: Senhor, apressa-te, não para me dar o castigo que eu mereço, porque perceba que Davi volta ao ponto lá do versículo 2, não é? Onde ele pede não para ser castigado com o castigo que merece, mas ser perdoado com o perdão que ele não merece. Então aqui no versículo 7, mais uma vez, ele pede para que o Senhor se apresse, mas não para julgamento, não para puni-lo, não para jogá-lo para longe, não para fazer com que ele prove o sabor daqueles que estão descendo a cova, mas que ele se apresse para perdoar, para salvar, para conceder a ele o que ele não merece. Então nós podemos usar essas palavras para orar: Senhor, apressa para conceder a plenitude da vida na presença de Deus, e não a morte daqueles que estão longe de Cristo. No final do versículo no final do versículo 7, né? Então, apressa-te, Senhor, em nos conceder a plenitude da vida e não o estado de morte. Apressa, Senhor, em ensinar a cada manhã a sua vontade, por meio de ouvir a sua palavra. Versículo 8, você pode ver que e a gente viu isso também em outros salmos, a rotina de oração de Davi, de pelas manhãs ir ao tabernáculo e colocar a sua oração diante do Senhor e ficar esperando, confiando na resposta. Podemos orar para que nós possamos rapidamente encontrar abrigo em Deus contra os nossos pecados, versículo 9, porque, mais uma vez, lembre-se que inimigo aqui é mais do que pensar sobre pessoas, mas é tudo aquilo que atribula a nossa alma. Então, o pecado e o mal com certeza estão nas pessoas, mas é fundamentalmente o pecado e o mal que nos atribulam. Por isso ele ora no versículo 9 para experimentar com pressa livramento dos inimigos, e que possamos também provar rapidamente em nossa vida a transformação que o Espírito de Deus opera em seus servos, como um terreno que é acidentado e que então é de repente planeado. Essa figura vai aparecer em Malaquias, falando sobre o anjo do Senhor que vai preparar o caminho do Senhor. E Davi, aqui no versículo 10, usa também essa figura para reconhecer que o seu caminho é um caminho tortuoso. Ele reconhece os seus pecados, mas ele anseia pelo dia quando Deus vai de fato aplanar o seu caminho, e ele prova isso pela obra do Espírito Santo, que é obra do Espírito Santo fazer isso, não é nossa, e ele prova isso pela palavra na qual ele medita todas as manhãs. Então ele espera rapidamente
que possa provar dessa transformação em sua vida e de uma forma plena. E o Salmo conclui, os versículos finais, você pode ver que Davi volta à base pactual da sua oração. Ele volta a mencionar o nome de Deus, ele volta a falar que somente pelo nome de Deus é que ele pode experimentar essa vida. Versículo 11, o começo do versículo 11. E ele mostra que pela mesma justiça que lá no versículo 2 ele temia o castigo, ele agora, com base na misericórdia de Deus, ele pode confiar que por meio dessa justiça, ele vai ser tirado do seu estado de angústia no pecado. Veja a parte B do versículo 11, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Mesma justiça que ele temia no início, que pudesse trazer castigo sobre ele, agora essa justiça, por essa justiça ele espera ser retirado da redenção, porque ele confiava na promessa que Deus havia feito, de que Deus tinha providenciado a redenção do seu povo. Os nossos irmãos do passado não sabiam tanto quanto nós conhecemos sobre a redenção em Cristo Jesus, mas todos eles esperavam por essa redenção. E no último versículo, nós podemos orar a Deus pela completa paz que nós só vamos experimentar quando todos os nossos inimigos forem destruídos. O último deles é a morte. O mal, o pecado e a morte. Quando eles forem destruídos, nós provaremos plena paz. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribuem. Quanto os inimigos da igreja não forem completamente destruídos, será impossível para nós vivermos uma vida de paz, sem sofrimento, uma vida sem angústia, sem dor. Impossível. Por isso, não devemos reagir com aqueles porquês que muitas vezes até mesmo nós crentes acabamos fazendo quando nós estamos passando pelos sofrimentos dessa vida. Por quê? Por quê? Porque isso mostra que nós não conhecemos a nossa própria realidade, o que causa os nossos sofrimentos, e mostra que nós também não conhecemos bem a Deus, para apelar a Ele, para recorrer a Ele e para esperar nele pelo dia quando todo o sofrimento vai ter fim, e para encontrar nele a força necessária para enfrentarmos as nossas aflições diárias. Mas quando Deus der cabo de todos os nossos inimigos, então nós teremos paz. A paz que nós já provamos com Deus, reconciliado com Ele pelo sangue da cruz, e que não pode ser plenamente desfrutado por causa do pecado, dos nossos inimigos que nos atacam e impedem que nós desfrutemos de todas essas bênçãos, como uma cidade que pode ter tudo, mas se ela estiver sofrendo ataques, ela não tem condição de provar das delícias que possui, até que esses inimigos sejam eliminados. Por isso, a oração da igreja deve continuar sendo essa oração do salmista no Salmo 143. Apressa-te, Senhor, em responder a minha oração. Não me trate segundo o que eu mereço, mas me concede por misericórdia a redenção dos meus pecados, porque eu sou o teu servo. É assim que ele termina. Porque eu sou o teu servo. Quem ora assim, irmãos, é quem tem a confiança filial em Deus. É mais do que simplesmente repetir a oração do Pai Nosso sem saber o que está orando e sem orar com uma confiança filial em Deus. A confiança desse servo que ora é a confiança de alguém que está em aliança com Deus, e alguém
que desfruta dessa intimidade de se aproximar a Deus e fazer o seu pedido dessa maneira que está fazendo aqui. Como igreja de Cristo Jesus, como filhos e filhas da aliança, mais do que servo, filhos e filhas, nós podemos nos aproximar a Deus como um Pai, como Jesus nos ensinou. Então, em certa medida, nós já provamos essas bênçãos que nos são prometidas na aliança, assim como Davi e os irmãos do passado também já provavam, mas nós provamos dessas bênçãos de uma forma ainda mais intensa do que eles provavam, porque eles esperavam ainda pelo dia quando Deus viria ao mundo e quando Ele realizaria, pela morte do seu Filho Jesus Cristo, a redenção dos nossos pecados na cruz. Mas nós já provamos essa realidade, nós já temos essa obra completa, e nós já provamos os benefícios dessa obra completa pelo Espírito Santo trabalhando em nosso coração. Então nós temos mais do que tinham os nossos irmãos do passado, mas nós sofremos da mesma limitação que ele, no pecado que ainda persiste em nossa natureza humana. Então, como povo da aliança, juntamente com os nossos irmãos do passado, nós podemos confiar que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, como nós sempre recitamos aqui o Salmo 103 nos dias de Santa Ceia, que será no próximo domingo. Sempre recitamos esse salmo: Senhor, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, junto com os nossos irmãos do passado, podemos confiar que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, não nos trata como nós merecemos. Ele não nos dá o castigo que merecemos, porque o castigo que nós merecemos, Ele já esgotou completamente sobre Jesus Cristo na cruz, para nos conceder agora, por meio do sangue da cruz, aquilo que nós não merecemos: a salvação e a vida eterna. Agora, na aliança há também a advertência, porque ter essas promessas de bênção não significa que nós, estando dentro da aliança, podemos viver vida descompromissadas com Deus. Não podemos. Não podemos confiar que nós já temos a nossa salvação garantida, então eu não preciso fazer nada e eu posso viver uma vida relapsa. É verdade que nenhum dos filhos de Deus se perderá, por mais fraco que ele seja. Por mais fraca que se mostre a sua vida, nenhuma das ovelhas que Cristo recebeu do Pai será tirada das suas mãos. Isso é verdade consoladora. É verdade consoladora também que nós não sofreremos o castigo eterno, que é a punição devida a todos os que não temem a Deus, não creem no seu Filho Jesus Cristo. Mas isso não significa que dentro da aliança nós não provamos a disciplina de Deus como filhos amados, como filhos queridos. Então, aqueles que estão vivendo vidas indisciplinadas na igreja, vidas que não mostram um temor a Deus, vida que não combina com a sua posição de servo e de serva, vida que, ao invés de proclamar Cristo para os de fora, estão escandalizando o nome de Cristo perante a sociedade. Vidas que, ao invés de provar mais e mais os benefícios da cruz que está sendo operado em nós pela obra santificadora do Espírito Santo, estão desprezando esses dons para viver segundo os seus próprios pecados. Tenham cuidado, tenham cuidado. Fazer parte da aliança não é salvação automática, não garante salvação automática. Nem no passado de Israel,
nem no presente da igreja. Com certeza é uma grande bênção, até mesmo para cônjuges descrentes, filhos descrentes, irmãos descrentes, provar do ambiente da aliança por causa daquele membro da família que é crente. Com certeza, essas pessoas são alcançadas com muitas bênçãos que são destinadas aos crentes. Mas se eles, que se beneficiam dessas bênçãos, seja aqui na igreja, seja na sua casa, se eles não se arrependerem dos seus pecados, e se eles não mostrarem uma vida de gratidão a Deus pelos benefícios que estão provando, mesmo sem fazerem parte da aliança, não tenho a menor dúvida que no final eles serão destruídos com o restante dos pecadores, como nós vimos no último versículo do Salmo 143. Deus dará cabo de todos os inimigos e destruirá todos os que nos atribuem. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós cantarmos os salmos, também os salmos de lamento, que nós temos ouvido nas últimas semanas, nós devemos louvar a Deus de todo o nosso coração, porque nós estamos louvando a Deus com esse salmo, com o entendimento da obra completa para onde esse salmo apontava. Então nós podemos cantar esse salmo com alegria, apesar desse salmo falar de tristeza, de sofrimento, de tribulação. Nós podemos cantá-lo com alegria, podemos louvar a Deus de todo o nosso coração, pois quando nós cantamos esses salmos, nós celebramos a redenção gloriosa que Cristo Jesus, nosso Salvador, já realizou por nós e em nosso favor. Amém.